vai conversar com a mulher no poço, que ela é Samaria, e aí ela não podia ir ao templo, né, para adorar a Deus. E essa semana eu ouvi uma frase muito, muito interessante, que fala que, porque o templo, né, geralmente era no topo da montanha, e eles tinham que subir até a montanha para poder adorar o Senhor ali. Mas olha quão graciosa aquela mulher foi, porque Jesus, o próprio Deus, desceu da montanha para ir até ela falar com ela. E Ele prometeu que muito em breve nós não iríamos mais adorar ao Senhor no templo apenas, que em todo tempo nós poderíamos adorá-lo, porque Ele não habita em um templo feito por mãos, né? Porque Ele está aqui agora, assim como Ele estava na sua casa antes de você vir, assim como Ele está durante a semana com você. E é isso que nós vamos cantar agora, incomparável, que Ele não habita em templos feitos por mãos, porque agora Ele vive pelo Espírito Santo de Deus, Ele vive em nós, Ele vive em comunidade, Ele vive no supermercado com você, junto ali, começando com uma pessoa que precisa ouvir dele. E nós podemos adorá-lo em espírito e verdade, em qualquer lugar, porque Ele está aqui no templo, mas Ele também está com você, onde você estiver, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele está. Vamos ver com Deus. Tu não habita
Silvio trouxe muito essa questão da semana. Como que nós temos sido durante a semana? E em Deuteronômio 10, a partir do versículo 12, ele fala uma coisa tão bonita para Israel que eu queria tirar Israel e colocar meu nome. Então eu vou ler, eu quero que você feche seus olhos agora. E eu quero que você imagine o Senhor falando isso para você. No lugar de Israel, ele vai falar o seu nome. E eu quero que você, com isso que está no seu coração, que ele vai trazer, você engrandeça o nome dele. Continue engrandecendo o nome dele quando nós começarmos a próxima música. E é Deuteronômio 10 fala: agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você, somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Veja, os mais altos céus e a terra e tudo que nele há pertence ao Senhor, seu Deus. E, no entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los e escolheu você, descendente dele, dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submetam-se a ele de coração e deixem de ser teimosos. E no versículo 20 ele fala: temam o Senhor, seu Deus, sirvam-no e apeguem-se a ele. Quando vocês fizerem juramentos, jurem somente pelo nome dele. Somente ele é o seu Deus e o único digno do seu louvor, aquele que por vocês fez os milagres poderosos que vocês viram com os próprios olhos. Então lembre agora daquilo que ele tem feito por você e o agradeça nesse momento. Amém? Seja engrandecido, ó Deus da
Pastor José. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de todos nós. Amém? Que bom, né, irmãos? Estamos aqui mais uma vez para agradecer esse nome desse Deus que é tão maravilhoso, né? Esse Deus que nos apoia e tem cuidado de nós. Mas que pena, né? Que uma chuvinha atrapalha as pessoas a adorar o Senhor, né? Lembra quando falou da mulher samaritana? Esse povo tinha vontade de adorar a Deus. Eles não podiam ir em Jerusalém. Os judeus não estavam bem com os samaritanos. Eles não podiam ir. Corriam risco de vida. Mas tinha alguns ali, depois que Jesus passou ali, que mudou o pensamento. Eu não precisei de Jerusalém, porque agora tem Jesus no meu coração para adorar. Vou adorar a Deus em espírito e verdade. Isso é que Jesus faz quando Jesus passa na nossa casa, né? Quando Jesus entra na nossa vida, transforma a nossa vida e muda, modifica o nosso modo de pensar e de agir. Duas coisas que Deus deu para a nossa igreja. Primeira coisa é a adoração. A maravilha que Deus proporcionou para a igreja dele é nós tirarmos um tempo e um lugar para adorarmos o Senhor. Juntos, né, como igreja, reunião, assembleia. E nós fazemos nosso culto de adoração aos Deus. E o outro privilégio é quando nós contribuímos na causa do Senhor. Deus deixou para a igreja. Deus não precisa, porque Ele é dono do ouro e da prata. Mas o que Deus vê em nós é a nossa fidelidade. E a alegria que nós temos de contribuir na casa do Senhor. De dar continuidade aos atos do Espírito Santo. Você vê que o livro de Atos não tem fim. Você pega o último capítulo, último versículo de Atos, Lucas não fecha o livro, porque ele continua a história da igreja no livro de Atos, a nossa história, a história do Espírito Santo na nossa vida. E esse privilégio que nós temos de contribuir na casa do nosso Deus é alegria para nós. Por isso que Paulo fala, Deus ama aquilo que dá com alegria, é voluntário, não é por necessidade, não é por tristeza, é por coração aberto e coração solidário. Sabendo que nós somos participantes da obra do Senhor, nós somos cooperadores de Deus. E depois Paulo fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O dízimo, suas ofertas, não é vão. É bênçãos para a igreja e antes de ser bênção para a igreja, é bênção para nós mesmos. Então vamos ficar de pé, enquanto os irmãos vão cantar o louvor, vamos ter a oportunidade de entregar seus dízimos e suas ofertas. Vamos consagrar nossa vida a Deus? Grandioso Deus, Pai, obrigado, Senhor, por essa chuva que está caindo. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos reúne nessa noite para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Ô Senhor, essa bênção é chuva de bênção para nós, Senhor. Não é para nos impedir de estar na Tua presença. Que o Senhor abençoe os irmãos que ficarem em casa em nome de Jesus. Que o Senhor possa despertá-los para esta hora, meu Pai. Esse dia a dia de adoração. Essa hora, meu Pai, de encontro, meu Pai, que nós temos aqui neste lugar. Para juntos, meu Pai, prestar ao Senhor nosso culto de adoração. Ó, meu Pai, nesse momento nós temos que consagrar a nossa vida a Ti, Senhor. Nos receba, Senhor, no Teu santo altar, meu Pai. E abençoa a nossa oferta, nossos dízimos, meu Pai. Que a nossa mesa sempre seja farta, meu Pai. Que nada há de faltar na nossa mesa, meu Pai. E o Senhor sustenta essa igreja cada dia mais. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, que nós estamos aqui hoje. Obrigado, Senhor, que o Senhor fala onde tiver 2 ou 3, ali estou. Então nós temos certeza que o Senhor está conosco nessa noite, nos ajudando nessa adoração. Obrigado por este louvor. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, que vai ser lida e explicada nos nossos corações. Nos ajude, meu Pai, a absorver a Tua palavra, para que nós possamos crescer na graça do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por esta igreja, por mim, pela minha vida, pela vida da minha família. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar?
eu penso no caso de Davi, e eu olho para Davi, eu acho quase que um espelho das coisas que ele fez, e o tanto que ele se arrependeu, e o tanto que ele pediu a Deus para dar um coração novo para ele, perdão, Senhor, por isso. E essa deveria ser, todos os dias, a nossa canção, nossa oração. Então vamos cantar essa música nesse momento? Nada encontra.
Graças a Deus, estamos juntos novamente. Podemos estar juntos mais uma vez, esta noite chuvosa, louvando a Deus pela bênção da chuva, depois de esse tempo de seca que nós passamos, né? Quanto tempo sem chuva, ameaças e a chuva circulou, não veio. Louvamos a Deus que hoje o dia do Senhor Ele achou por bem nos mandar essa chuva. Meus queridos, quando a gente canta certas canções, certas músicas de adoração a Deus, algumas chamam a atenção. Estava ali improvisado na função ali, fazendo a projeção, por isso que as letras não saem na sequência correta. Então a gente estava ali pensando nessa última canção que nós cantamos, imaginando certas expressões que nós cantamos, que elas devem causar em nós um temor e um tremor muito grande diante de Deus. Quando nós cantamos, dá-me um coração igual ao teu. O que significa isso? O coração disposto a obedecer e cumprir todo, a totalidade do teu querer. Isso nos reporta aquele momento crucial da vida de Jesus, quando ele estava no Getsemane, na sua oração, próximo da sua morte. E a oração dele era: Pai, se for possível, passa de mim esse momento de sofrimento, esse cálice, essa dor. Mas se não for possível, cumpra a tua vontade. Quem foi cumprir a vontade de Deus ali naquele momento? Foi morrer na morte. Será que nós já morremos verdadeiramente a este mundo por amor a Cristo? Só podemos receber um coração igual ao de Jesus a partir do momento que nós morremos para este mundo e ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. E o cântico vai trazendo outras áreas. Coração disposto a amar, a obedecer, a perdoar, como Jesus o fez. Vejam que Jesus está ali na cruz, e ali as pessoas odiando, cuspindo, açoitando. E qual que é a súplica de Jesus para o Pai? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será que nós fazemos isso com as pessoas que nos perseguem, que nos fazem mal, que falam mal de nós? Temos coragem de fazer isso? Estender a mão, o amor para com essas pessoas? Então, meus queridos, aquilo que nós cantamos precisa realmente expressar uma verdade, não só nas nossas palavras, mas expressar uma verdade que se materializa em nossa vida de uma forma impactante, que gere realmente uma transformação interior verdadeira em nós. Nós vamos
exercitar isso em nossa vida. Se isso ainda não é verdade, e nós cantamos isso também com um desejo que isso se torne verdade, ou como uma oração, como é a canção, uma súplica para que o Senhor possa nos dar esse coração, vamos continuar insistindo, clamando ao Senhor, dizendo a Ele que nós queremos um coração assim, queremos viver assim, e aceitarmos realmente a renúncia por amor a Jesus, para recebermos este novo coração que Ele vai nos dar e que só Ele pode nos dar. Nada mais pode nos dar. A igreja não vai nos dar, pastor, religião, nada vai nos dar, a não ser mesmo o Senhor Jesus. Meus queridos, eu quero agradecer aos irmãos também que estão orando pela Edinha, pela recuperação dela depois da cirurgia. Na última segunda-feira, ela está se recuperando bem, são 15 dias de repouso total. Então, esses 2 domingos ela não vai poder estar presente. E esperamos que os irmãos estejam orando por ela. Ela está realmente, conforme disse, está bem, recupera bem, ainda alguns incômodos normais com a cirurgia, as dores iniciais, algumas ainda persistem, poucas, menores do que inicialmente, mas pós-cirúrgico a gente sabe que é assim mesmo, e ela está confiante nos resultados da cirurgia realizada. Então estamos agradecendo a Deus por tudo isso, e Deus tem nos dado também oportunidades. Esses dias têm sido assim bastante diferentes, porque com o fato das nossas 2 filhas já não estarem morando aqui conosco, nós estamos só nós 2, e eu tenho tido uma experiência diferente, né? Eu até aprendi com alguns irmãos essa semana que conversaram comigo, que isso, pela primeira vez eu tenho a experiência de ser enfermeiro, cuidador de idoso. Eu não gosto que eu fale isso, não, ela vai lembrar das missões, obrigado. Cuidador de idoso, né? Também de cozinheiro, faxineiro e algumas outras coisas de dentro de casa. Tem que buscar as coisas de casa sem descuidar das coisas pessoais, né? Que é a vida devocional, que é prioridade para mim, as funções pastorais também, que estão cuidando delas também, sem esquecer delas em momento algum sequer. Os estudos também, alguns cursos que estou fazendo, que daqui a alguns dias eu vou dizer aos irmãos a respeito desses cursos. Um deles já fiz a conclusão dele, estou quase concluindo o segundo. Próxima oportunidade eu vou falar para os irmãos desses cursos, e oportunidades novas que o Senhor está abrindo, portas novas que o Senhor está nos abrindo também. Mas nós louvamos a Deus por estas novas oportunidades, porque a nossa vida é assim mesmo, a gente tem que adaptar aos novos momentos, e Deus nos deu essa oportunidade, e nesse momento que ela está passando, temos que ser solidários, e aquilo que ela sempre fez durante todos esses anos, com tanto zelo por nós, poder retribuir um pouco por ela durante esses dias, está sendo muito gratificante também. Claro que a gente nunca faz na altura daquilo que, da forma como ela faz, né? A eficiência, mesmo a eficiência, mas temos tentado fazer o melhor dentro do pouco que a gente conhece, né? O homem é muito desorganizado e bagunçado para fazer as coisas, né? Então a gente sempre faz de forma perfeita, né? Mas a gente vai fazendo dentro daquilo que a gente consegue. Meus queridos, hoje eu vou dar uma palavra nesta noite para os irmãos inicial. Vou trazer todo o assunto hoje, a gente vai dividi-lo para a gente não nos tornar muito extenso no que nós queremos dizer. Eu vou conversar com os irmãos sobre o tema somente pela fé. Essa semana
próximo dia 31, nós celebramos os 506 anos da Reforma Protestante. 506 anos, quando Martim Lutero ele apresentou as 95 teses, e houve um rompimento entre a Igreja Católica e instaurou-se então o protestantismo. E uma das bandeiras defendidas é exatamente esse da salvação somente pela fé. Eu não vou tratar esse tema, não tem relação direta com a tese defendida por Lutero do somente pela fé, mas vou trazer algumas questões da nossa fé prática, a partir do exemplo de algumas pessoas dentro da Palavra de Deus. Então eu vou ler inicialmente dois textos em dois livros da Palavra de Deus com os irmãos. Vamos fazer uma parte inicial hoje e um aprofundamento maior na próxima semana a respeito desse tema somente pela fé. Dois textos, o primeiro deles, Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 3. Hebreus 11, de 1 a 3. Encontrando esse texto, você pode marcá-lo. E voltar algumas páginas da sua Bíblia para Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que é o primeiro texto que nós vamos ler. Efésios capítulo 2, versículos 8 e versículo 9. Diz assim, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Agora vamos voltar lá para o texto marcado de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Até o versículo 3. Senhor, nós temos diante de nós a Tua palavra, e a palavra que é do Senhor, ela precisa penetrar no nosso ouvido, mas ela precisa alcançar o nosso entendimento e precisa alojar no nosso coração de tal forma que ela gere transformação em nós. A palavra do Senhor, o Senhor nos diz que ela é viva e ela é eficaz e ela é penetrante, e nós queremos exatamente isso do Senhor nesta noite. A Tua palavra ela possa
penetrar em nós, nos gerando transformação, Pai, mudança em nós, que a nossa atenção esteja agora voltada para o Senhor, para a Tua palavra. Tantos que aqui no templo ouvem a Tua palavra, quanto aqueles que ouvem em outros lugares, em outros momentos, que essa mesma palavra que é viva continuamente produza vida naqueles que a ouvirem, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Meus queridos irmãos, ultimamente esta expressão, a fé, ela tem sido anunciada em muitos segmentos religiosos como um tipo de chave infalível, uma chave que abre todas as portas para conquistas e para realizações em todos os setores da vida do homem. Usa-se a palavra fé como uma expressão mágica para se resolver os dilemas humanos. Mas será que a fé é realmente segredo para sermos poupados de sofrimentos? Será que realmente essa palavrinha de 2 letras, fé, é capaz de abrir as portas de grandes feitos para a nossa vida? Ou será também que a razão do sofrimento de muitas pessoas é o fato da fé dela estar sendo pequena? Será que é isso mesmo? Todas essas questões nós vamos refletir sobre elas nessas meditações que vamos fazer com os irmãos dentro desse tema somente pela fé. Depois vamos voltar àquele tema anterior, das visitas de Jesus, não vamos parar com eles. Nós vamos pensar um pouco sobre essa questão da origem da fé. Não vou retomar lá os personagens da fé lá do Velho Testamento, poderíamos fazer isso. Poderíamos pegar os exemplos, os próprios exemplos de Hebreus 11 que nós temos aqui e fazermos uma viagem em todo o Velho Testamento, pegando diversos exemplos, mas não vamos fazer isso, pelo menos por enquanto. Nós vamos entender um pouquinho sobre a origem da fé, baseado primeiro nesse texto que nós lemos no início de Efésios capítulo 2. Veja o entendimento que Paulo tem a respeito da fé. Paulo fala assim, que a nossa salvação, ela é pela graça, por meio da fé. E que isto, se referindo à fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então, quem é que produz fé em nós? O próprio Deus. Então Deus é o autor da nossa fé. A origem da nossa fé está, portanto, em Deus. Não há como dizer que você tem fé sem Deus. Veja no capítulo 12 de Hebreus, no outro texto que nós vimos no 11, mas no capítulo 12, no primeiro versículo, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e
corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o que? Autor e consumador da fé. Então, Jesus é o autor da nossa fé, e Ele é o consumador. Onde Ele consumou a nossa fé? Lá na cruz do Calvário, quando morreu por nós. E ali na cruz do Calvário, Ele pôde, então, o texto diz o seguinte: o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Tudo isto por amor a cada um de nós. Então, a fé que nós temos não é algo que vem de nós mesmos. Não sou eu quem escolho ter fé. A fé vem dele para nós, a partir do momento que nós o buscamos de todo o nosso coração. Quando nós nos dispomos a buscá-lo, ele então vem e penetra em nossa mente, em nosso coração, e faz com que esta fé se instale em nós. Uma fé que nos leva então a crer na obra redentora, na obra salvadora dele na cruz do Calvário. Por quê? Por nós mesmos, a nossa natureza humana, nós nunca aceitaríamos a realidade da cruz. Agora vejam, meus irmãos, tem muita coisa que nós poderíamos falar aqui, usar talvez uma sequência de 1, 2, 3 anos em série falando sobre fé, e nós não conseguiríamos tratar sobre tudo sobre fé que a Bíblia nos traz, que é muito a ser dito. E a carta aos Hebreus, ela nos traz tantos exemplos, tantos ensinos, e esse capítulo 11 em particular é um capítulo que ele traz tantas coisas especiais, e é por isso que eu quero trazer algumas coisas iniciais hoje, para que a gente possa aprofundar um pouco mais nela na outra semana. O escritor dos Hebreus, ele está escrevendo para os cristãos que provavelmente na sua época eles estavam vivendo ali fora da região da Palestina, e eles sofriam muitas perseguições. Era uma época também de esfriamento muito grande, apostasia. Havia na vida da igreja nesse tempo muitas heresias que estavam sendo ensinadas, e muitos falsos mestres estavam tentando dissuadir os cristãos de deixar a sua fé e voltarem à prática do judaísmo, deixando o cristianismo. Então é diante desse cenário que o autor da carta aos Hebreus escreve essa carta e encaminha a esta igreja no sentido de encorajá-los a manterem a verdadeira fé, a não se desviarem da fé. E por isso que o capítulo 11 ele cita diversos homens e mulheres, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, faz uma exposição clara sobre a fé que eles tiveram, para mostrar a eles que vale a pena manter a fé no Senhor Jesus. Então, de acordo com o capítulo 11 de Hebreus, nós podemos aprender muita coisa sobre os benefícios dessa fé. E a primeira lição que nós podemos aprender nesse texto de Hebreus capítulo 11, vamos lá no primeiro versículo. A gente aprende ali uma coisa muito importante. Ele fala que, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Vejam que aqui nós podemos destacar aqui 3 coisas importantes: certeza, cumprimento, ele cumprirá todas as coisas, e promessas. Então poderíamos
muito mais ou menos assim, que pela fé nós temos a certeza de que Deus cumprirá as suas promessas. Pela fé nós temos certeza de que Deus cumprirá as suas promessas. Somente pela fé nós podemos ter essa certeza. Deus, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E é somente pela fé. Por isso que Ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, meus queridos, nós precisamos entender que o texto nos fala a respeito de coisas que não se veem. Por meio da fé, nós temos a certeza das promessas de Deus e nós confiamos no poder de Deus para a nossa vida. O grande problema, meus queridos, é que quando muitas pessoas pegam esse texto e falam o seguinte: então, se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, e olham essas promessas, elas começam a criar pedidos mirabolantes para Deus, baseados em algo que o texto não está dizendo. O que o texto está nos dizendo é que Ele vai cumprir as suas promessas. Que promessas são essas? As promessas que Ele já deixou registrado na sua palavra, que Ele vai cumpri-las. Meus queridos, se nós firmarmos a nossa fé nas promessas que Deus já fez para nós, as outras coisas que nós precisamos, conforme Jesus disse em Mateus 6,33, Ele vai acrescentá-las sem que nós precisemos fazer pedidos e penitências mirabolantes para conseguirmos alcançá-las. O grande problema é que nós queremos colocar a nossa fé somente para pedir coisas egoístas. Queremos colocar uma fé que venha resolver nossos problemas imediatos, porque nós somos tão egoístas que nós não queremos agradar a Deus, conforme diz o versículo 6. Nós vamos tratar sobre esse versículo 6 na nova semana. Nós não queremos agradar a Deus com a nossa fé. Nós queremos que Deus nos agrade fazendo a nossa vontade, e às vezes nós queremos, muitas pessoas ficam ali querendo cobrar de Deus: Senhor, o Senhor disse que o Senhor iria fazer isso, então eu determino que o Senhor faça isso. Isso é um absurdo, meus queridos. As promessas de Deus estão registradas na sua palavra. Por isso vamos estudar aqui. Vamos estudar a palavra de Deus para nós entendermos essa verdade. Em poucas palavras, meus queridos, podemos dizer que termos essa prova dessa fé, alimentar as promessas de Deus na nossa vida, é nos alimentar da palavra de Deus que Ele deixou registrado para nós as suas promessas. Vejam que quando ele cita essa questão aqui, na prova das coisas que não se veem, fundamento e fundamento, logo depois ele vai se referir às coisas que os antigos alcançaram o testemunho. Ele vai citar coisas grandiosas aqui, como no versículo 3, como nós podemos entender que os mundos foram criados se ninguém estava lá. Daqui a pouco eu vou citar um pouco sobre isso. Mas, meus queridos, precisamos fundamentar a nossa fé nas promessas de Deus. Nós vamos conhecer essa promessa de Deus. Toda promessa que Deus nos faz, Ele estabelece uma condição de cumprir a sua promessa. O problema é que muitas pessoas elas pegam as promessas. Senhor, a tua palavra está dizendo isso, está prometendo isso, mas ele esquece de ler o texto dentro do seu contexto. Então ele não lê a parte final do versículo, a parte anterior do versículo. Toda promessa para se cumprir, Deus estabelece uma condição para cumpri-la. Todas elas. Nenhuma promessa
está sem uma condição para ser cumprida. Josué, meus queridos, quando ele estava bem velho, bem perto de morrer, ele reúne o povo e traz a lembrança do povo, algo realmente maravilhoso. Se você quiser abrir na sua Bíblia, inclusive marcar na sua Bíblia esse texto, Josué capítulo 23, versículo 14. Veja, uma palavra de um homem de fé. Josué 23, versículo 14. Veja o que Josué disse para o povo, o que ele diz para nós hoje também. Josué diz assim: olha, eis que hoje eu sigo pelo caminho de todos os mortais. Ele diz o seguinte: olha, estou morrendo, o final da minha vida está chegando. E você sabe de todo o coração, de toda a alma, que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Veja que coisa tremenda, meus queridos. Josué estava velho, quase morrendo, mas ele não se esquece daquilo que Deus havia feito. Essa semana eu enviei um artigo dentro do alimento diário. Se alguém não recebe aquela meditação diária, e se você recebe e não tem lido no seu WhatsApp toda manhã, se você não recebe, você vai receber, só me passar o número do seu WhatsApp que você vai receber toda manhã. E se você recebe e não está lendo, deve fazer isso. Eu mandei uma meditação com um tema, com um assunto importante para como você começa, quando você termina. Mostra o final da vida da pessoa, seu legado. As pessoas se lembram muito mais da sua vida, de como você terminou, do que dos seus primeiros dias. Então, se você não leu, leia. Se você recebeu, leia. Repasse para outras pessoas também, é muito importante. Agora vamos ver o que Josué diz aqui. Resumindo aqui o que Josué, aplicando aqui o que Josué diz aqui, olha, Josué está dizendo o seguinte: eu estou chegando ao final da minha vida. Você sabe, de todo o coração você sabe, e de toda a alma, que nenhuma só promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Veja que Josué assumiu ali quando Moisés morreu. Ele assumiu para conduzir o povo naquele momento desafiador, difícil, de substituir Moisés. Imagina só a responsabilidade dele. Ainda jovem, substituir Moisés para entrar na terra de Canaã, distribuir aquela terra, num povo de coração duro. E ele então vai fortalecer aquele povo, vai entrar naquela terra. Ele diz o seguinte: olha, nenhuma promessa falhou, todas se cumpriram. Meus queridos, esse mesmo Deus que agiu ali com Josué e com aquele povo, Ele está dizendo hoje para nós isso. As promessas dele não falham. Nós só precisamos exercer fé, uma fé que não se baseia naquilo que eu quero, mas como Ele quer que eu viva. E Josué diz o seguinte: olha, eu vivi todos os dias da minha vida, baseando a minha vida nessa fé. Eu exerci fé continuamente que Ele estava fazendo isso. Ele estava cuidando. Não podemos duvidar jamais, meus irmãos, daquilo que Deus faz. Versículo 3, eu quero concluir com ele hoje. Diz assim: pela fé,
entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Então, vejam, esse verso nos mostra que é pela fé que nós entendemos as obras e o propósito de Deus. Por quê? Porque, veja, nenhum homem estava presente quando Deus criou o universo. Deus não havia criado o homem ainda. Não havia nenhum outro homem ali. Somente Deus. Lá no livro de Jó, tem um diálogo de Deus ali com Jó, bem interessante, que o próprio Deus pergunta para Jó, quando Jó está ali questionando algumas coisas, Deus chega perguntando para Jó: Jó, onde estavas tu quando eu criei todas as coisas? Para você querer saber de todas as coisas. E a pergunta dele era: quando criei todas as coisas, quem foi o meu conselheiro? Quando ele criou todas as coisas, quem foi o seu conselheiro? E somente para aceitar isso, meus queridos, é apenas pela fé que nos permite entender isso. Por isso que a nossa fé tem origem em Deus. Porque se formos ver pela lógica humana, nós não vamos entender isso nunca. Por isso é que surgiu-se então essa famigerada teoria da evolução, porque a criação só se entende pela fé. É isso que Deus diz para Jó, é isso que Deus diz para cada um de nós, é somente pela fé. E foi exatamente isso que Deus diz para Jó. É pela fé, meus queridos. Por isso que Deus diz aqui: é pela fé que nós entendemos, que nós aceitamos. É pela fé que nós entendemos, pela palavra de Deus, que os mundos foram criados. É pela fé que nós entendemos, é pela fé que nós aceitamos todas essas verdades. E é assim que nós vamos entender, meus queridos, os planos de Deus para a nossa vida. Quais são os planos de Deus, então, para a sua vida? Depende da sua fé. Depende do nível da sua fé. Somente uma fé autêntica e verdadeira é possível receber revelações dos planos de Deus para a sua vida. Somente uma fé verdadeira em Deus pode entender essa verdade do versículo 3, entender que os mundos foram criados pela palavra de Deus, conforme registrados no livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Somente pela fé. E essa fé tem origem em Deus. Esta fé foi consumada em Jesus na cruz do Calvário. E esta fé é fundamentada em nós quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Próxima semana, desafio você estar aqui para nós tratar sobre o Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 é um desafio para nós. Tremendo. Porque é uma verdade gloriosa, mas ao mesmo tempo é uma verdade terrível para nós entendermos. Os irmãos vão saber por quê. O texto diz: em fé e considerar a Deus. Nós vamos aprender por que é uma verdade gloriosa e ao mesmo tempo uma verdade terrível. Vamos aprender sobre isso na semana que vem. Eu tenho certeza, meus queridos, que se nós entendermos esse princípio da fé, aqui nesse texto de Hebreus 11, versículo 6, a nossa vida vai dar uma virada completamente, porque a nossa fé vai nos fazer entender outras coisas maiores do Senhor para cada um de nós. Amém? O Senhor nos dê graça, o Senhor nos acrescente a nossa fé a cada dia. Por isso que os discípulos chegaram para Jesus certa vez pedindo isso.
acrescenta-nos a nossa fé. Precisamos de fé, meus queridos. É a nossa fé, se ela tem origem em Deus, quem pode acrescentar é Deus. Jesus disse: se tivéssemos fé com um pouquinho insignificante grão de mostarda, nós transportaríamos montes. Seria uma parábola que Jesus conta, claro que ela tem um significado, uma aplicação, que não é hora para nós tratarmos sobre ela. Nós precisamos entender que fé é muito mais do que uma palavra. Fé é muito mais do que acreditar. A fé é capaz de transformar a sua vida, a sua história completamente. Eu desejo que você comece a viver uma vida desta maneira, pela fé somente. Pela fé somente. Nada mais, nada além da fé. Nem igreja, nem religião, nem pastor, nada mais. Fé, somente a fé, somente pela fé. Vamos orar. Deus nos dá graça para entender essa verdade nesta noite, Pai. Precisamos que o Senhor nos abra os olhos e entendimentos. Como aqueles discípulos na estrada de Emaús, quando ouviram Jesus expondo para eles a palavra do Senhor, e o coração deles ardia. Que a Tua palavra possa fazer arder o nosso coração a ponto de sermos revelados dessa verdade do Senhor da nossa vida, a ponto de entendermos mesmo, Senhor, quem é o Senhor que nos dá essa fé tão grande para vivermos contigo. Uma fé que prevalece, uma fé que vence o mundo, conforme o Senhor nos ensina na Sua palavra. Uma fé que caminha junto com a esperança e com o amor. Uma fé que nos faz mais que vencedores. Uma fé que nos ensina a amar, perdoar. Uma fé que nos ensina a viver como Jesus viveu. Então, Senhor, nos acrescenta essa fé. Não a fé intelectual, não a fé no Jesus histórico, mas uma fé real no Jesus vivo, que está vivo e reina em nosso coração. O Jesus que nos transforma, que nos faz novos a cada dia, Pai. Nós vamos para a nossa casa agora, Pai. Nós não podemos nos esquecer do Senhor, nos esquecer desta fé que nos alimenta, que nos renova para uma vida de vitórias durante a semana, Pai. Então, nos fortalece para que os nossos desafios da semana, a nossa fé, seja o elemento fundamental que vai abrir as portas, mas sobretudo que vai nos fortalecer para vencer todas as barreiras pelo poder do nome de Jesus. Obrigado, Pai. Muito obrigado por o Senhor estar conosco todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.